A gente deveria ter curso, né, quando tem filho, mas a gente não sabe dessas coisas. Exatamente. Como é que eu vou saber se é importante? Às vezes você pode achar, estou fazendo uma coisa muito precoce, pondo sentadinho na cadeirinha, e no fim é bom, né, como você falou. Exatamente. Estimular, né? Exatamente. Muito bacana. E o que influencia no desenvolvimento das crianças? O que eu falo que a única coisa que influencia, mas a gente não consegue modificar, é a genética. Então, às vezes, se a criança, por exemplo, uma criança nasceu com uma síndrome de Down, ela tem uma alteração genética, não tem como, ela vai ter algumas características que não tem como a gente mudar, isso vai fazer parte de todo o desenvolvimento de toda a vida dela. Mas outros fatores são totalmente modificáveis. Então, por exemplo, o ambiente influencia diretamente nesse desenvolvimento. Então, se a gente pensar numa criança da mesma faixa etária. Então, se eu pegar 2 bebês de 6 meses, uma hora, eu não preciso nem pegar muito longe, não preciso nem falar assim de uma criança que mora, por exemplo, numa cidade grande, em São Paulo, e uma criança que mora no interior, que não tem muito recurso. Com certeza vão ter desenvolvimentos diferentes. Mas se eu pegar uma criança que mora numa casa onde os pais conversam muito com essa criança, incentivam essa criança a tudo, ela tem vários estímulos ao seu redor. E uma casa onde tudo é muito mais quietinho, tudo é muito calmo, essa criança passa o tempo todo deitadinha, quietinha, sem ninguém conversar muito com ela, com certeza a gente vai perceber uma diferença grande entre essas duas crianças da mesma faixa etária, que deveriam supostamente estar fazendo as mesmas coisas, né? Então, o ambiente influencia muito. Então, onde essa criança, né, tá sendo criada? Como que é o ambiente? É um ambiente que tem muitos estímulos? É um ambiente que não tem muitos estímulos? O quarto dessa criança, como que é? Né? Tem muitos brinquedos? E eu não falo, não é nem brinquedo caro ou nada disso, né? São coisas que vão incentivar essa criança a querer pegar, a querer mexer, né, a querer olhar. Eu sempre falo assim para os pais, nunca coloca seu filho deitado no berço virado para a parede. Né? Sempre coloca ele deitado no berço olhando para fora, olhando para o quarto. Que estímulo visual ele vai ter numa parede? Nenhum. Né? Mas imagina um quarto com colorido, com vários bichinhos, com um monte de coisa, com certeza vai ser muito mais estimulante. Além do ambiente, toda a percepção, né, todas as ações que essa criança vai realizar, então, seja um adulto, né, estimulando ou dando algum subsídio para essa criança, então um brinquedo, um chocalho, seja lá o que for, e todas as ações que essa criança vai desenvolver, né, que ela vai ser proporcionado a ela. Então, tudo isso vai influenciar no desenvolvimento dessa criança. Quando você falou a importância de colocar a criança olhando para o quarto, imagina aqueles berços que a grande maioria faz agora, que põe aquela coisa alta, né? Exatamente. Bonito, uma almofada para a criança não bater em nada, ou as grades são bem fechadas para não ter contato. Essa criança fica isolada do mundo lá. Exatamente, totalmente isolada. É como se ela ficasse num cubículo, né? Num quadrado totalmente fechada. Tem toda a questão da segurança, do berço e tal, mas realmente não é nada estimulante, né? Eu não estou estimulando em nada essa criança, ela não está enxergando nada, né? Ela só enxerga a mãe ou o pai quando chegam em cima do berço e olham por cima do berço, é o que ela vê. Ou então, às vezes, se, né, coloca algum penduricalho, alguma coisa ali para essa criança ver. Mas imagina quantas pessoas não passam naquele quarto, quantas coisas não acontecem e ela está perdendo tudo isso. Uma outra coisa legal é quando o bebê estiver por volta dos 3 meses, é legal a gente estar colocando esse bebê de barriguinha para baixo, né? Então, se a gente colocar esse bebê de barriguinha para baixo, é normal, a gente pode posicionar os bracinhos dele à frente e essa criança vai começar a estender, a levantar a cabecinha, né? Isso tudo vai ser muito importante para ela ganhar esse controle de tronco, de pescoço que a gente falou, e isso tudo vai estar ajudando muito no desenvolvimento dela. Então, mais ou menos com 3 meses ela vai estar levantando a cabecinha, e com o passar do tempo, com uns 4, 5, 6 meses, ela vai estar numa posição que ela já vai conseguir até pegar um objeto e brincar nessa posição. E é sempre legal a gente estar estimulando todas as posições. Então, nunca deixar o bebê só numa posição. Então, um pouquinho de barriga para baixo, de barriga para cima, dos dois lados. É sempre legal estar mudando sempre o bebê de posição.